Boa noite, tudo bem? Professor Alexandre Kessler entrando ao vivo com a live hoje sobre programação de treinamento integrado no tênis, juntamente com o professor e treinador Alexandre Barreto Melo, ok? Estou esperando o professor já entrar aqui, eu vou aceitar ele e vamos iniciar a live hoje. Já informando que, como costume, vamos salvar ela no IGTV e depois eu vou postar no meu canal do YouTube Kessler Performance, ok? O Alexandre Barreto Melo acabou de entrar e vou aceitar ele aqui na live, ok? Tudo bom, professor? Como estamos? Como é que tá? Certo? Tudo certo? Então, Tudo certo. eu estava dando alguns recados aqui, em que nós vamos salvar a live, né? Eu vou salvar. As últimas vezes que eu fiz com convidados, uma vez caiu, tá? E aí eu volto, tá? Então, talvez caia, daí tu sai, eu saio, volto. Aí na segunda vez que a gente voltou, já não caiu mais, tá? Conseguimos salvar ela. Sempre eu consigo salvar a live e postar depois, tá? E nós vamos deixar, como foi um convite seu, né? Para nós conversarmos sobre isso. Comenta um pouquinho sobre o teu trabalho em relação tu foi tenista profissional e hoje trabalha, é formado em educação física e trabalha com essa parte de periodização e planejamento de treinamento. Comenta um pouco do teu trabalho e aí, em cima disso, a gente já vai abordar na parte do tênis, que o foco é tentar discutir, até coloquei um tema, o professor Cassidori acabou de entrar, boa noite, professor. A gente fez 2 lives de umas 5 horas no total, e em que a gente discutiu a fundo várias questões de integração físico, técnico, tático, mental. E hoje a gente vai tentar dar um raciocínio vinculado a algumas aplicações na sala de musculação, na parte de quadra, vinculando o treinador com o preparador físico para tentar dar uma adaptação um pouco mais positiva dentro desses minutos que a gente tem de intervenção no tenista. Tá? Te apresenta aí, Alexandre. Tá, primeiro como é que tá o áudio e a imagem, estão boas? O áudio tá bom, a imagem também. Tu tá um pouquinho perto demais da câmera. Isso. Melhorou, aí tá show. Tá bem? Show, tá. Ficou bom. Então aí, para quem vai entrando e não me conhece, eu sou o Alexandre Melo. Eu tenho formação primeiro na área de administração, fiz o curso de administração, terminei, vi que não era muito o que eu queria, então fui para educação física. E desde os 13 anos eu jogo tênis, e aí tive primeiro peguei o gosto, aí fui jogando, fui participando de alguns campeonatos, né, alguns torneios de nível estadual, nacional. Não cheguei a jogar profissional propriamente, nunca estive no ranking da ATP, né, que é o ranking, que é a Associação dos Tenistas Profissionais. Sempre joguei torneios, principalmente estaduais, torneios de classe. Já joguei alguns torneios Future, o Qualifying. Já treinei também. Para entender, o Qualifying do Future é a primeira entrada para te tentar fazer algum ponto e entrar na ATP, ou seja, teria que ganhar alguns jogos do Qualifying e ganhar um jogo da chave principal para te entrar listado como um atleta que teve ponto na ATP, né? Mas já é um nível bem alto de jogo jogar um Qualifying de um Future, né? Que é um torneio de $15 mil, em média, né? Agora parece que as regras até estão mudando, tá ficando até mais difícil de pontuar. Eu não tô bem por dentro como é que tá essa Parece situação que tem da que ganhar regra. 2, 3 jogos, uma coisa assim. Ficou mais difícil ainda no Future.
Isso. Sim, tem bastante gente reclamando. Então, eu sempre tive uma vivência bem intensa no tênis. Já tive a oportunidade de jogar, de treinar com alguns jogadores, top 200. E então, depois entrei no curso de educação física, me interessando principalmente pela parte do treinamento de força, mas também pela parte do tênis, da preparação física, até da organização do treino de quadra, a parte técnica e tática também, tentando, enfim, conseguir ter um entendimento maior de como organizar uma sequência de sessões de treinamento, né? Um programa de treinamento, algo que faça mais sentido, entender para que serve cada ferramenta. E hoje eu não trabalho com tenistas de alto rendimento. São tenistas, digamos, que querem o seu alto rendimento, que até jogam, praticam pensando em performance, mas não em um nível tão alto. Então, Sim. nos últimos anos, eu venho estudando um pouco mais essa parte, né, relacionada ao treinamento de força e também bastante sobre essa parte relacionada aos aspectos específicos do treinamento de tênis e de como enxergar o processo como um todo. E eu acho, aí eu tive a ideia de te convidar para a live, porque tu é um cara que fala muito sobre essa parte de integração técnico, tática e física, e eu tenho essa visão também de que as coisas não tem como ser separadas, por mais que aconteça frequentemente de, não, esse aqui é o treino do tênis e esse aqui é o treino físico. É uma Uhum. visão bem reducionista e, enfim, surge uma série de problemas com isso, cargas duplicadas, várias questões que são contraproducentes. Tá. Então, eu acredito que o caminho seja esse entendimento e integrar essa questão da parte da quadra com a parte física, uma coisa influenciando, enfim, não tem como não, uma coisa influenciando totalmente na outra e com o objetivo de maximizar a performance. Tá. Então, deixa eu só fazer já uma introdução para ti. Tem os teus convidados aí entrando na live também, e teus amigos, e algumas pessoas talvez não me conheçam. Eu tenho bastante Uhum. material no meu YouTube e no IGTV falando sobre vários temas. Especificamente do tênis, eu comecei agora a fazer mais lives com convidados. E o objetivo dessa contigo é discutir algumas abordagens, tá? Na quadra e principalmente na sala de musculação e na quadra. Tá? Então, partindo do pressuposto, nós temos que colocar o seguinte: toda metodologia, ela, se tu tiver algum tipo de esforço e esse esforço tiver um certo nível de intensidade e volume, a gente nunca quer causar um estresse. E um estresse normalmente é algo negativo. A gente quer causar um estímulo que cause uma adaptação positiva. Beleza. Então, coisas óbvias, tá? Então, desde 2013, né, eu viajo literalmente pelo mundo e, olha, as metodologias de programação, de periodização, de planejamento, a maioria eu já estudei e já apliquei. Então, tipo, tu quer falar da metodologia um pouco mais clássica, né? Do pai da periodização, do Lev Matveev, e que a gente sabe que ela é mais voltada à formação, mas ela tem os pilares usados até hoje, né? Das fases, né? De preparação geral, especial, competitiva, de transição, tudo bem, e qualquer tipo de raciocínio, tu vai usar uma fase mais geral, em algum momento, uma fase mais especial, um tapering pré-competitivo e a competição, e aí tu vai dar algumas 2-3 semanas de recuperação, enfim. Até na década de 80, vários modelos americanos, canadenses, alemães, da Noruega, da Escandinávia, da Itália, da Austrália,
e da própria Rússia, que teve modelos um pouco mais especializados, né, falando de uma maneira simples, em que a gente teve o Vladimir Ichurin, que faleceu ano passado, nós temos o Platonov, que está vivo ainda, que é uma referência, nós temos o Verkhoshansky, nós temos o Bondarchuk, então nós vamos muitas vezes comentar sobre as duas dinâmicas, mais tradicional e um pouquinho mais biológica, complexa, do Bondarchuk. E por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos esportes, vou citar dois que eu trabalho, né? Tênis e futebol. Muitas vezes a análise é baseada no resultado. Não está errado, tá? Mas nós, como profissionais da área, nós entendendo que nós temos que planejar o que causa a máxima adaptação positiva no atleta, nós precisamos entender que nós temos 4 pilares, né? Vamos falar do tênis, mas a maioria pode relacionar com o futebol. Nós temos o pilar físico, o pilar tático, o pilar técnico e o pilar psicológico, mental. E muitas vezes, algum esporte, o cara tem um êxito porque ele é muito saliente em um dos pilares. Então, muitas vezes o cara é muito técnico, né? E com uma capacidade tática muito grande. Mas o físico dele deixa a desejar, entendeu? Outras vezes, o cara tem um físico fenomenal, uma tática fenomenal, mas tecnicamente ele é muito... ele precisa ser muito desenvolvido. Então, essas nossas análises, elas precisam ser pontual e entendidas de que forma. Eu sempre classifico quando eu atendo um cliente, um atleta, ou até um professor que vem fazer uma consultoria comigo, que eu pergunto o seguinte, tu classifica para mim qual o nível de qualidade tu tá dando no treinamento com esse tipo de metodologia que tu tá aplicando pro cara. Aí ele me passa assim, eu aplico tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí a gente chega à conclusão que existem, naquele momento, para aquele atleta, uma abordagem com uma melhor transferência, com uma melhor qualidade para esse atleta. E a gente sugere essas adaptações. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu estudei todas elas e já apliquei todas elas, eu não tenho nenhum tipo de bandeira, que isso é um grande erro dos treinadores e dos preparadores físicos. O cara crava uma bandeira e fala assim, só isso aqui dá certo e o resto está errado. Não existe isso. Por quê? Porque se tu aplicar uma metodologia, teu atleta conseguir criar as adaptações que tu quer, pode ser que não seja a máxima adaptação. Contudo, daqui a pouco tu atingiu uma adaptação com ele e ele teve resultado. Aí a pergunta sempre fica o seguinte, será que se eu tivesse feito a metodologia que mais atual, ou com que a gente entende que tem as respostas mais positivas, minimizando as negativas, ele não atingiria um resultado melhor? Com certeza, sim. Só que a gente entra no contexto que essas informações que a gente está conversando aqui, e que nós vamos apresentar, não são muito fáceis de serem encontradas. Eu tive que ir para vários lugares, discutir com vários treinadores, estudar várias metodologias para criar uma visão que eu chamo integrada. Então, eu vou antes de te passar a palavra, eu vou traçar um treino tradicional de musculação para tenista. Olha só, sala de musculação, alongamento e mobilidade. Tá errado? Acho que não, né? Só que aí, o que tu tá alongando e o que tu tá fazendo mobilidade? Tu tem uma noção disso? Qual é o ponto que tu tá buscando? Beleza? Aí, treinamento de força. Tudo é força. Então, hoje a gente sabe que na sala de musculação, para um tenista, nós vamos muito mais para uma força neural
do que para uma força hipertrófica, sendo que a força neural causa hipertrofia. Como qualquer estresse, vai causar um mecanismo hipertrófico no atleta. Só que a hipertrofia é um bônus e não é o caminho principal de um atleta tenista na sala de musculação. Então, qual é a metodologia? Qual é a programação para fazer na sala de musculação? Quantas séries? Quais exercícios? Quais variáveis? Qual cadência? Qual tempo? Qual carga? Qual zona de repetição? Quantos números de exercício? Isolado ou multiarticular? É uma conversa gigantesca. Mas ainda a gente vê pessoal treinando na sala de musculação um treino de hipertrofia que tem adaptação, que pode estar melhorando o atleta, mas está muito longe do treino que tem que ser feito. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Já na quadra, na teoria, não tem problema dele fazer um treino aeróbico contínuo. Vai melhorar o VO2 máximo? Sim, vai. Isso é considerado um treino geral. Mas será que não tem outras estratégias hoje para me melhorar o VO2 máximo do tenista mais voltado para uma adaptação especial do que geral? Sim. Tem algum problema de eu fazer tiro de 30, 50, 100, 200 metros? Nem falei em tiro mais longo. Parei nos 200 metros. Com o tenista, não, eu vou adaptar uma aceleração e uma boa velocidade média no tenista, mas será que a melhor maneira de eu treinar aceleração, freagem e desaceleração no tenista, que o máximo que ele corre em linha reta é 7 metros dentro da quadra? Então, tu tá vendo que tudo vai gerar alguma adaptação. A pergunta é, será que essa é a melhor adaptação que a gente está fazendo para o tenista? Então, hoje, tem uma vertente muito coerente que eu posso trabalhar o condicionamento de aceleração, freagem, reaceleração, agilidade e coordenação, sendo que 75% no mínimo é feito com gesto motor ou com a raquete. Então, só que aí, qual é a pergunta? O preparador físico entende a dinâmica de footwork e de movimentação específica do tenista? Se ele não entender, não adianta fazer o footwork. Por quê? Porque ele está criando padrões diferentes do cérebro. E nós temos que buscar padrões mais parecidos. Por quê? Porque o meu drill físico tem que ser muito parecido com como ele joga, para criar conexões de adaptação positiva. Então, nessa minha introdução, eu tracei ideias que podem ser transferidas para outros esportes. Mas no tênis, dá para entender assim, então quer dizer que meu treino na sala de musculação, ele tem que ser mais amparado para minha musculatura ajudar eu a jogar tênis. E não simplesmente eu ganhar massa muscular ou ficar forte. E o meu condicionamento, meu fôlego, capacidade aeróbica, potencial aeróbico, e a minha explosão, ou velocidade, ou agilidade, ela tem que ser voltada ao gesto motor. E não uma capacidade que aumenta de maneira descontextualizada com o gesto motor. Por quê? Porque o meu corpo vai levar muito tempo para entender que aquilo que eu fiz lá fora vai ser usado no gesto motor. Então, essas ideias iniciais são bem legais de serem explicadas e entendidas. Por quê? Porque o treinador vai começar a entender que, primeiro, se tu é preparador físico de tênis, tu precisa entender o tênis. Eu já falo de saída hoje. Por quê? Porque o futuro, o preparador físico de tênis, ele vai ter que auxiliar o treinador em questões táticas e psicológicas. Por quê? Porque a gente sabe que o físico, ele ampara o técnico. E muito jogador perde porque o físico não está amparando o técnico, nem o tático, nem o mental. Vai lá. Exatamente.
trouxe esse ponto bem importante da importância do entendimento da dinâmica do jogo. Então, o preparador físico ele tem que conhecer, de certa forma, a fundo o esporte que ele vai trabalhar, para ele conseguir gerar o estímulo que vai proporcionar essa máxima adaptação aqui que a gente teoriza que seja a máxima adaptação, vai colocar a proposta de trabalho adequada ao contexto que o jogador vai jogar, vai se locomover dentro de quadro. Então, dentro disso... Pode falar, pode falar. Então, dentro disso, eu queria falar um pouquinho primeiro da dinâmica do tênis, porque o que a gente vê é só um jogador batendo uma bola para um lado, o outro batendo para o outro. Se a gente não para analisar todo o processo que envolve isso, toda a parte de percepção, tomada de decisão, todo o processo cognitivo que acontece com um atleta, a gente deixa escapar certas coisas que, na minha visão, a gente não pode deixar escapar se a gente quer proporcionar o melhor treino de quadra, o melhor treino físico e integrar essas coisas. Então, eu queria falar um pouquinho, primeiro, dos mecanismos de processamento de informação, falar um pouquinho da visão do Martiniuk, que é um autor que ele vai falar muito sobre essa questão dos mecanismos de processamento de informação, que basicamente vai diferenciar a lógica interna de esportes como o tênis, que é um esporte com interação entre os adversários, e outros esportes que não têm interação com o adversário. E tem uma diferença bem importante. Então, pensando no jogo, como é que se dão os processos no jogo? O tenista, antes de realizar um gesto motor, uma ação qualquer, ele precisa perceber, ele está inserido num contexto que ele precisa perceber aquele ambiente, precisa perceber seu adversário, a distância que ele está da bola, o efeito da bola, tem toda a parte de pressão, tem diversos fatores que ele precisa perceber os espaços. Então, quando ele só consegue tomar a decisão depois que ele tem essa percepção do seu posicionamento, do adversário, do ponto fraco do adversário. Aí o que acontece? Nível de sistema nervoso. Ele vai comparar tudo aquilo que ele já realizou num contexto semelhante, vai buscar os resultados que ele teve, isso tudo antes de bater na bola. Vai comparar os resultados das batidas, das ações técnicas e táticas dele, para só depois tomar uma decisão, e depois de tomada a decisão, ele vai... Essa decisão que ele tomou vai ser armazenada, como se fosse no histórico dele, para ele poder levar em conta para as próximas jogadas e refletir se aquela soma de jogadas, soma de batidas, dentro de um contexto parecido, surtiram um resultado bom ou ruim e poder decidir se ele vai fazer o golpe X ou Y, ou a jogada X ou Y, ou qualquer outra ação motora. Então, o que acontece? Dentro dessa lógica, vamos pensar no treinamento. No treinamento, a gente tem infinitos drills, que são ferramentas para a gente chegar num objetivo. Aí, quando a gente pensa num drill, por exemplo, um drill que o treinador lança a bola com a mão e pede pro seu tenista acertar um determinado alvo. O que acontece? O tenista, de antemão, ele já sabe a bola que ele vai ter que fazer, ele acaba antecipando essa bola de uma forma que não vai acontecer no jogo, porque no jogo tu não antecipa antes do adversário realizar a ação, o gesto motor dele, realizar a ação tática dele. Então, nesse drill que eu estou dando exemplo, drill mais simples possível. O treinador lança com a mão, manda o tenista bater em certo lugar, e é isso. Então, o tenista, ele já de antemão, já se antecipa, já sabe o que ele tem que fazer, não envolve tanto o mecanismo de predição, de percepção. Ele já sabe onde a bola vem, ele não precisa ter essa percepção mais apurada do ambiente, das condições,
e ele já sabe qual que é a decisão que ele tem que tomar, porque ele não tem escolha. É uma decisão já tomada pelo treinador. Então ele, de uma maneira passiva, sem um elemento perceptivo muito forte, sem tomar uma decisão, vai lá e bate a bola naquele lugar. A gente não pode pensar que um exercício assim ele seja suficiente para causar uma máxima transferência para o gesto esportivo no jogo, porque aí a gente tem vários problemas. Eu não estou dizendo que seja um exercício inútil, mas não pensando de forma visual, talvez o exercício seja parecido com o que vai acontecer no jogo. Ele vai bater na bola num determinado alvo. Só que pensando de uma forma mais ampla, entendendo esse aspecto da percepção, da tomada de decisão, é muito diferente do que vai acontecer numa partida. E se por um lado eu tenho exercícios mais simples, que eles não têm interação com o adversário, que eles são mais isolados, mais controlados, mais previsíveis, mais passivos, que é exatamente o oposto que acontece no jogo, onde o jogador é ativo, tem que tomar as decisões por ele mesmo, não vai ter o técnico ali para dizer onde é que ele vai ter que bater, vai ser um cenário caótico, com interação com o adversário. Então, pelo outro lado, nós temos os drills mais parecidos com o jogo, situações mais abertas, em que eu vou ter um cenário de técnica e tática mais integrado, vai ser mais específico, mais parecido com o jogo, mais imprevisível, vou ter interação com o adversário, e o aluno, ou o tenista, como queira chamar, vai tomar uma atitude mais ativa, ele decidindo qual que é a melhor ação tática a ser feita. Então, nós temos dois extremos. Nós temos exercícios mais isolados e exercícios mais integrados. E pensando na máxima transferência, a gente tem que entender para que serve cada coisa. E ainda entre eles, estudo no treinamento de quadra, entre esses dois polos, a gente tem uma série de exercícios que eles não são nem completamente previsíveis, digamos assim, isolados, e eles estão entre esses exercícios e os exercícios que eles são mais táticos, integrados, mais imprevisíveis. Que são exercícios onde eu tenho esse mecanismo de percepção, onde eu não sei onde a bola vem, mas eu tenho que acertar um alvo já conhecido. Então, eu tenho esse elemento de perceptivo, mas não vou ter a tomada de decisão. E então são, digamos assim, 3 classes de exercícios que eu vejo que têm funções diferentes. E pensando na máxima transferência para o jogo, eu tenho que levar em consideração essas 3 classes de exercício para conseguir organizar um treinamento da melhor forma, com a maior transferência, porque cada ferramenta vai me ajudar a melhorar em alguma coisa que a outra não vai. Então, como é que eu vejo o processo do treinamento de tênis de quadra? Exercícios mais isolados, como esses drills que eu comentei, exercícios que não são nem completamente isolados, nem completamente integrados, exercícios bem integrados, situações de jogo, situações que simulam jogo, onde o atleta tem que escolher qual que é a melhor jogada naquele contexto. Pensando em tática, para organizar o treinamento, como é que eu vejo? Eu vejo 5 táticas principais como forma de pensar, digamos assim, uma forma mais didática de pensar o que eu preciso trabalhar de forma tática. Então, eu vou ter cada ação tática que eu tomo no jogo, eu tenho ou como objetivo neutralizar o ataque do adversário, ou manter o adversário em posição neutra ou de defesa, ou então criar espaços e identificar esses espaços que eu criei, ou provocar o erro do adversário com ações ofensivas, ou então definir com os espaços que eu criei. Eu vejo assim uma forma de talvez melhor organizar o treinamento, partir dessa visão, dessas 5 táticas e, obviamente, trabalhar cada uma delas de acordo com a ênfase que eu
como treinador, verifiquei que o atleta está precisando. Aí, para deixar um pouquinho mais prático, eu vou trazer um exemplo de um drill só para entender um pouco melhor essas questões. Aí vamos supor que o treinador ele identificou que é necessário que o atleta A ele precisa desenvolver a parte tática, o pensamento e as ações táticas que vão levar ele a criar espaços dentro de quadra e identificar esses espaços. Porque não adianta eu criar o espaço, jogar o cara para fora da quadra se eu não identifico que sobrou um espaço. E no alto rendimento, esses espaços que eu crio são espaços pequenos. Então, eu preciso identificar em pouco tempo esse espaço que eu criei e me beneficiar dele. Aí o treinador ele propõe o seguinte exercício. O jogador A, que é esse que precisa melhorar essa questão de criar os espaços, digamos assim, para ser um drill tático. E aí o jogador A vai bater 2 bolas na cruzada, ele vai ficar parado do lado direito da quadra, vai cruzar 2 e uma paralela. E o jogador B vai só devolver nele. Então, ele vai mexer a bola de um lado para o outro, vai abrir a quadra e jogar no espaço vazio. Só que esse exercício, dessa forma, ele tem uma série de problemas que eu chamo de não especificidades. Ele não é que sejam problemas, é que talvez ele não seja o melhor exercício para trabalhar essa questão tática, porque ele não é tão específico. Aí eu vou pensar assim, ó, basicamente tem 5, eu posso indicar 5 problemas que esse exercício tem, se o meu foco é essa parte tática, essa parte do entendimento do jogador, de entender o jogo e executar o gesto motor de forma integrada com o aspecto tático. Então, quais seriam os problemas dessa atividade? O jogador está parado. No jogo, ele não vai estar parado. Ele não precisou tomar nenhuma decisão, porque o treinador mandou ele jogar 2 na cruzada e 1 na paralela. No jogo, ele vai precisar tomar decisão, ele vai precisar identificar. Baixo elemento perceptivo. Ele já sabe que o adversário vai jogar a bola nele. Ele não, e vão vir bolas parecidas. Não tem nenhum contexto do jogo, não tem placar, não tem pressão. E por último, é uma atividade cooperativa. Então, como é que eu posso esperar que uma atividade com esses 5 problemas vai ser uma atividade que vai me proporcionar a máxima transferência para o jogo, que é o que a gente está discutindo agora. A gente está discutindo a integração da parte física, técnica e tática para maximizar a performance no jogo. Perfeito. Então, esses são pontos que eles têm que ser levados em consideração, não somente a parte visível, porque eu posso ter um drill exatamente igual, mas se for um drill competitivo, eu já mudo um pouco. Eu já mudo um pouco esse cenário. Eu já tenho elementos que eu deixava de fora que agora eu incluo. Então, o que é importante? Levar sempre em consideração esse contexto e não somente treinar o gesto de forma isolada, mesmo que seja no tênis, mesmo que eu esteja falando do tênis, eu posso estar treinando de forma isolada um gesto motor numa situação que não se assemelha à situação de jogo. E o problema é eu acreditar que treinando assim eu posso vir a desempenhar o meu máximo no jogo, sendo que eu estou ignorando diversos elementos. E dentro dessa situação toda, eu tenho a parte física que vai estar integrada, tenho todos os sistemas energéticos se relacionando, e eu passo a bola para ti, para tu falar um pouco o que tu acha do treinamento, como é que tu acha que se encaixaria o treinamento, os sistemas energéticos, a parte física, dentro desse contexto todo, se tu acha que é importante levar em consideração esses aspectos que eu falei no planejamento de footwork ou de outros drills que tenham por objetivo essa transferência para o jogo. Então, até anotei aqui, eu vou criar o treino físico exatamente
em cima do teu exemplo. E é basicamente como eu trabalho. Tá? Pode mudar algum tipo de raciocínio, alguma aplicação. O raciocínio ele é aberto dentro da teoria e prática de um raciocínio de planejamento que a gente tem que respeitar. Beleza? Então vamos lá. Tu traçou o quê? Com propriedade, tu explicou questões de percepção, né? Da questão de algo isolado e algo integrado. Então isso a gente entende facilmente que quanto mais situação real integrada, mais ele vai levar para o jogo. Quanto mais coisa fragmentada, isolada e sem a pressão do tempo, sem a pressão do espaço, sem essas questões de adaptações antecipatórias no gesto motor, menos ele vai conseguir fazer isso durante o jogo. Então eu coloquei isso como técnico, tático, mental. Então isso aí o treinador de quadra, com propriedade, trabalha. Como eu até anotei aqui para não deixar nada de fora, que é bastante coisa, onde o físico entra exatamente nisso, ok? O professor Jacaré aqui de São Paulo até colocou aqui, eu gosto de usar medicine balls de vários pesos, respeitando o sistema energético do ciclo planejado. Perfeito, professor. Depois eu dou uma comentada sobre isso. Valeu. Tá muito bom. Então, onde o físico entra nisso? Então, vamos entrar primeiro na questão do sistema nervoso e na questão da percepção. Tá? Então, hoje, na parte de sistemas dinâmicos complexos, que está bem difundido, teoria ecológica, a parte da percepção, né? Newell é um estudioso que fala que nós temos uma tríade entre organismo, tarefa e ambiente. Né? Organismo, nosso corpo, tarefa, o que eu tenho que fazer, e ambiente, ele é novo a cada... Eu estou dando um exemplo. A cada 1 segundo ele é um novo ambiente. A cada bola, a cada duração de ponto, 3 segundos, 10 segundos, 20 segundos, a cada time durante o jogo, eu estou a 20 minutos jogando, a 40, 60, ou seja, o ambiente é imprevisível, ele é novo a cada ação motora. A tarefa, ela tem que ser específica, mas ela tem questões estáveis e variáveis ao mesmo tempo. Então, coisas estáveis e coisas variáveis. E nós temos nosso organismo nisso. Então, a primeira questão que eu quero falar em relação à percepção esse é o exemplo do isolado e do integrado. É difícil para o nosso sistema nervoso central, lá no córtex, lá no cerebelo, fixar um gesto motor autônomo se eu tenho ações que nunca vão ser reproduzidas dentro da quadra numa situação de jogo. O que a gente sabe hoje é que, vou dar um exemplo, Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo, ok? Já ganhou a Australian Open e o Wimbledon. Já ganhou da Serena Williams na final do Wimbledon. Não me lembro de que ela ganhou no Australian Open, se foi da Serena Williams. Tá na semi, eu acho agora. Tá na semi de Wimbledon. O saque dela é horroroso. Ok? Agora eu te pergunto. Ela ganhou muito dinheiro com mérito. Foi número 1 do mundo. Teve uma queda, principalmente por uma questão não física, porque ela é uma monstra fisicamente. Uma questão técnica, saque, que influenciou a questão tática e mental. Então, o que está acontecendo? Por acaso, ela não teve condições de contratar os melhores treinadores de saque do planeta para tentar corrigir? Provavelmente, o sistema nervoso dela
tem várias frames de ações motoras do saque e ela tem uma dificuldade de, em algum momento de pressão do jogo, escolher o saque certo. E ela vai para o saque tecnicamente incorreto, que leva a dupla falta. E aí vem a cadeia dos erros. Por que eu estou citando isso? Porque o nosso cérebro, ele tem todas as ações motoras do golpe. Não acha que quando eu mudei o meu golpe ou corrigi meu golpe, o meu cérebro fala assim, não, aquele golpe errado, sai fora, não existe mais. Agora só existe o golpe certo. Não, os dois estão lá. Então, por isso que a gente tem que ter tanto cuidado de deixar o aluno ou o atleta executando golpes incorretos. O quanto antes a gente identificar isso, melhor. Então, isso é só um exemplo da questão de que organismo, tarefa, ambiente, percepção. E aí eu vou entrar na questão que nós temos entradas de aferição coordenativas, que a gente chama de top-down, que é do sistema nervoso central, de cima para baixo, descendente, e nós temos questões bottom-up, são questões ascendentes em que a gente trabalha uma parte periférica muscular, em grupamentos musculares, que vem muito ao encontro vem muito ao encontro, até o professor Macena falou aqui, teoria do reinvestimento. Perfeito, professor. Davi Macena, professor, referência no Brasil em sistemas dinâmicos complexos. Até me perdi o que eu estava falando. Na questão do bottom-up, a gente tem muito a questão do footwork, em que a gente trabalha refinamentos de gestos motores, em que a gente minimiza o delay. Olha que loucura. Então, não existe defender top-down ou bottom-up. Não existe o melhor. Existe saber para que serve cada um dos dois. Então, vamos lá. O sistema nervoso, ele decide. Então, eu preciso decidir o que eu vou fazer. É ele que decide. Mas, muitas vezes, ele tem delay. Eu vou dar um exemplo. Eu vou armar uma direita em que eu vou apoiar a perna em open na direita para bater uma bola de rally ou de contra-ataque. Muitas vezes, eu preciso de uma força ou de uma execução de footwork perfeita com estratégia bottom-up, com co-contração que a gente tem que trabalhar na musculação e no footwork, porque não dá tempo de o sistema nervoso identificar, selecionar e aplicar. Então o sistema nervoso faz o quê? Ele toma a decisão e a gente pode modular neuralmente essa tomada de decisão mais rápida. Mas quem executa é o grupamento muscular do gesto motor. Então, olha só. Se existe delay e a gente pode minimizar o delay com footwork, qual seria a integração do físico com a quadra? Então, vamos lá. Tu falou com propriedade sobre técnico, tático e um pouquinho de mental. E eu estou puxando o físico. Agora nós começamos a misturar os quatro. Por quê? Vamos pensar. Situações que tu criou. Tu criou situações táticas e técnicas. E tu citou 5 questões táticas e eu vou mudar ela para 4. Mas a gente vai falar a mesma coisa. Olha só como eu posso criar uma conjunção
de decisão de golpe, que é top-down, com execução de golpe, que é bottom-up, ou seja, eu posso criar uma estratégia tática e técnica com uma execução de física. Porque antes de eu bater com a minha perna em open numa bola lateral, eu tenho que decidir se eu vou fazer essa perna. Se essa perna é agora as 4 posições. Tu deu 5 posições tática. Eu vou criar 4. Ataque, rally, defesa ou contra-ataque. Beleza? Então eu criei 4. Então nós temos, numa visão física de footwork, nós temos 4 posições na quadra. E elas podem ser facilmente demarcadas. Beleza? Não coloquei a bola ainda, tá? Não coloquei. Então, vamos lá. Eu identifiquei que o atleta ele tem uma deficiência física na movimentação de perna, coordenativa ou de footwork. Nós temos uma questão que é a seguinte, muito bem, que é a principal contribuição de Verkhoshansky na opinião de vários professores que eu tive aula, na Rússia e no Brasil, e do Bondarchuk, que é das referências em dinâmico complexo, mas ele chama de treinamento funcional biológico ou integrado, tá? É isso que nós estamos falando agora, que seria como eu faço o split step e como eu chego na bola e bato. Olha só. O principal questão física de um atleta que gera, isso é o cuidado que eu tenho que ter na musculação, que a gente pode gerar a lesão ou a ineficiência do golpe. Muitas vezes não é o split step, porque eu vou usar o solo para reagir. Então, se o atleta ganhou um pouco de força e trabalha salto, né, ele vai ter essa saída agressiva. Se ele trabalha com uma sobrecarga explosiva, de alguma forma, não vou entrar no mérito de como trabalhar, ele vai ter essa saída. Se ele trabalha uma coordenação, tá? Coordenação pode ser geral, pode ser especial, né? Ele vai se deslocar bem até a bola, de maneira coordenativa e reativa. Então, eu fiz o split step, eu saí agressivo e eu me desloquei coordenado. Até aí, não existe lesão, não existe ineficiência e não existe golpe mal feito, porque eu não fiz o golpe. Isso é muito facilmente treinado. Agora nós entramos no grande problema. Como eu paro? E parar cansa muito. Cansa o quê? Músculo tendíneo. Como é que eu treino isso na musculação? Com hipertrofia? Um pouco. Mas com força neural e força isométrica. Assim se treina a desaceleração. Para chegar na bola. Aí, o que acontece? Dentro dessas 4 posições de ataque, de rally, de contra-ataque e de defesa, já se foi estudado no mundo, em cima dos grandes jogadores, lá, desde o Sampras, do Agassi, da Steffi Graf, Martina Hingis, até hoje, Federer, Nadal, Djokovic, só citando os 3, que esses 3 usam em torno de 30 a 35 footworks diferentes. 30 a 35, tá listado. Tem pontos que o Djokovic, em troca de bola longa, usa 10 a 12 footwork diferentes. Por quê? Porque a bola vem em 4 posicionamentos e se estudou hoje a melhor... Não existe maneira errada. Existe a maneira mais eficiente que vai me dar a melhor forma de gerar a transferência do meu peso para a bola num posicionamento estável para ter o contato, a transferência e eu atingir a minha decisão tática ou técnica, se é atacar,
se é contra-atacar, se é defender ou se é fazer um rally de deslocar o adversário na quadra. Então, basicamente, para não entrar em 40 pernas diferentes, se foi listado em torno de 14 a 16 pernas diferentes nessas 4 dimensões da quadra, que tu pode chamar de dimensões táticas, com tarefas técnicas e que depende do físico. Por quê? Porque quando eu desacelero para parar, primeiro, eu preciso ter força isométrica e força neural para não fadigar depois de 20 minutos. E no momento que eu paro, eu preciso saber como é que eu tenho os apoios das pernas, que isso é o nome do footwork, se eu estou apoiando para gerar estabilidade na perna esquerda, quando eu ataco, ou na perna direita, quando eu faço um rally. Isso eu posso trabalhar, eu já vou falar daqui a pouco, de diversas formas. Só que primeiro, o aluno precisa saber que a perna existe. Ele não pode decidir que ele quer fazer tal perna. Por quê? Porque a qualidade do golpe cai. Então já se estudou que ataque tem a melhor perna, defesa melhor, contra-ataque é melhor, rally é melhor. Beleza. Como é que eu faço isso com o aluno? Primeiro, eu trabalho em 5 ordens de aprendizagem. Primeiro, o aluno tem que ter, antes das 5 ordens, ele tem que ter a capacidade e a força de saber que tu deve saber, porque tu jogou em alto nível, o golpe, ele é individual. Tu vê hoje que nem o follow-through do Medvedev, que eu tive aula com o treinador, a treinadora dele, na Rússia. Tu olha que o follow-through dele, ele é totalmente ortodoxo, ele é bem diferente, mas é eficiente. Então, o golpe em si, ele é individual dentro da porcentagem de acerto que ele atinge. Mas olhem as pernas de todos os jogadores de alto nível, dos top 100, top 50. Tu vai ver mínima oscilação de perna. Tu vai ver o quê? Estabilidade. A variabilidade tu faz no contato da bola, na empunhadura, no unity turn, no ponto de contato e no follow-through em várias alturas. Então, o que eu tracei agora? Tracei sistemas dinâmicos complexos. Tu tem que entender que são coisas que têm que ser estáveis e coisas que podem ser variáveis conforme individualidade do atleta. Beleza? Então, tu quer dizer que tu vai preparar na musculação e no condicionamento para o cara ter ele ter a capacidade mínima física para treinar o footwork. Sim. Por quê? Porque a melhor contribuição integrada que um preparador físico pode dar para realmente auxiliar o treinador técnico, tático e mental é falar para o treinador que ele está apto a jogar tecnicamente e taticamente de qualquer forma que ele armar. Porque o teu atleta tem condições de executar todos os footworks referentes a qualquer estilo de jogo, conforme aonde a bola vai quicar. Aí, uma parte interessante. Foi estudado de que quando o cara tem um gesto motor consolidado, bom ou ruim, médio ou mais ou menos, o que acontece? Ele está num estágio de desenvolvimento motor chamado autônomo. Ele não pensa para fazer. Ele simplesmente faz. Isso é bem comum quando eu atendo atleta de 15, 16 anos, que o cara era um fenômeno aos 13 anos e aos 16 não consegue mais jogar, porque a bola está muito rápida. Ele tem muita mão, mas não tem perna. Ele não consegue jogar. Ele não consegue jogar com estabilidade, botando sempre no mesmo lugar.
Aí tu chega nele e vai falar, agora nós vamos fazer um trabalho corretivo de footwork. Pesquisaram. O primeiro mês, o jogo dele melhora ou piora? A chance de piorar é gigantesca. Por quê? Porque ele vai sair do estágio bom ou ruim dele, autônomo, para um estágio cognitivo associativo. Ele vai ter que reaprender a usar a perna no gesto motor que ele tem. Aí, quantos treinos com qualidade são necessários para ele chegar no estágio autônomo de novo? 45 a 60 treinos. Isso é no mínimo 3 meses. No mínimo, num atleta com grande capacidade física e cognitiva, inteligência mesmo, leva 3 meses no mínimo. Aí, como é que eu faço essa transição física até chegar no bate-bola real com o treinador? Primeiro, ele tem que identificar que esse footwork é para aquela bola. Então, é individual. Então, vamos lá. Esse footwork. Aí, olha só como entra a pressão de espaço e tempo. Eu quero ensinar um footwork X de ataque dentro da quadra. Ele depende de 2 coisas. Depende da onde a bola quica e a altura que a bola quica. Por quê? Se a bola quica numa velocidade ou numa outra, no mesmo ponto, já muda a percepção do footwork que eu vou ter que utilizar. Então a bola quicou curta, mas depende se ela veio lenta ou rápida. Então eu posso sair de uma posição pura de ataque para uma posição de contra-ataque. Beleza. E agora uma coisa ainda mais top. Ela muda se ela quicou na altura do quadril ou na altura do ombro. E já muda a minha visão do footwork. Por quê? Porque tem uma entrada boa para altura baixa e uma para altura alta. Beleza. O meu atleta dominou isso. Eu vou já para uns grupos posicionados. Eu já começo a misturar o footwork mais ou menos numa mesma posição. Exemplo. Posição de direita, footwork de ataque. Só ali eu tenho 4, 5 footworks diferentes. Eu começo a misturar eles. Ainda sem bola. Aí, eu posso combinar com o treinador que ele vai fazer os drills. E aí, mesmo sendo um drill com bola, a dificuldade que ele tem que, no lançar da bola, no mesmo ponto, mas ter que escolher ou decidir conforme kick e velocidade de bola, já é altamente complexo. Tu viu que eu não fui ainda, eu tive que ir graduando. Então eu saí do individual para o grupo. Aí eu posso pedir para o treinador, ou eu fazer footwork, de golpes imprevisíveis. Eu posso listar 2 ou 3 posicionamentos. Eu posso listar. Agora, tu vai receber uma bola na posição de ataque e uma na posição de defesa. 8 bolas. A partir daí, eu posso criar situações táticas com o treinador de bate-bola com outro oponente, em que ele vai ter tarefa. Quais são as tarefas? Simples, né? Quicou curta de ataque, tu vai para uma decisão de ataque, aí o treinador vai criar se é na cruzada, se é na paralela, onde é que é. Se a bola quicar nessa posição é uma bola de rally, e se ela quicar nessa posição é uma bola de defesa. Até tu fazer jogo treino ou situação de torneio, em que tu vai avaliar isso em situação real de jogo. Tem outras etapas que a gente pode incluir ainda no meio, mas basicamente essa é a minha visão de como eu posso integrar realmente um gesto motor específico. E aí, antes que tu me pergunte, eu dou prioridade em torno de drills. 3/4 dos drills da semana, eu posso ficar 2, 3, 4 horas treinando. Só que drills até no máximo 8, talvez 8 bolas. Por quê? Para ficar dentro do sistema energético com qualidade de gesto motor, que a gente sabe que é o sistema energético ATP-CP até 10, 15 segundos.
Ah, mas não é importante fazer trocas prolongadas? Sim, é importante. Só que tu tem que entender que isso é legal de fazer depois que ele melhorou o gesto motor. Por quê? Porque imagina tu fazer drills longos com gesto motor ruim. Tu vai piorar o gesto motor dele. Porque a fadiga deteriora o gesto motor. Mas se tu melhorou o gesto motor e tu quer fazer uma situação de jogo mais prolongada, sabendo que tu cansa 1, 2 dias, e aí tu vai organizar a recuperação dele, tu já pode criar uma situação real mais prolongada, de 12, 16, 20 bolas, mas tu vai exigir tarefas novas, tarefas estáveis, ou seja, eu quero que essa bola tu faça isso, aquela tu faça aquilo, e aí tu cria a situação de jogo. Então, toda a tua explanação inicial foi perfeita, porque tu criou um cenário técnico-tático e me deu a oportunidade de simplesmente concordar contigo e só colocar a minha visão física nisso. Agora, é bem legal porque isso criou inúmeros exemplos na mente dos treinadores, dos professores, dos preparadores físicos que estão acompanhando a live e visualizaram, bah, que legal ele está falando. Em nenhum momento ele fez alguma coisa que não é preparação física. Aí outro detalhe. Ah, mas aí como é que tu trabalha isso? Só com a raquete? Não. A gente trabalha com a raquete. A gente pode trabalhar com medicine ball. A gente pode trabalhar com uma raquete um pouco mais pesada. A gente pode trabalhar até, que eu não gosto muito, com cinto de tração para entrar. A gente pode trabalhar com misturado com uma preparação física. Vou dar um exemplo. Tu pode fazer aqueles saltos reativos, tanto caindo da caixa, como saltos laterais, e aí, depois de um certo tempo, ir direto para um drill de raquete ou até um drill com bola. Tá entendendo como cria uma oportunidade gigantesca de o cara, entendendo o que eu preciso trabalhar de preparação física, ter a visão que não tem porquê mais hoje ela ser geral. Tu pode fazer todo esse trabalho já dentro do que ele vai usar na quadra. Ele vai usar salto na quadra? Vai, para sacar, para devolver. Ele vai usar saltitos na quadra? Sim, no split step. Ele vai usar aceleração e freagem? Sim, para o deslocamento. Ele vai usar estabilidade parado para transferência no contato da bola. Então, um drill de medicine ball. Ele vai usar alguma coisa coordenativa de passo cruzado ou de passo lateral, em que tu pode fazer deslocamento de frear e mudar a direção, sim, com ou sem raquete. Então, o número de oportunidades de ação reais dentro do gesto motor são imensos. Só o professor precisa entender o porquê, o quando e para quem. Qual o nível do teu atleta? Que fase de treinamento ele está? E o teu treinador te chamou e falou assim, olha, eu tenho um atleta que ele tem um potencial gigantesco. Ele está indo para os torneios. Tu vai mexer nisso nele? Tu não vai mexer. Uhum. Tu não pode mexer nesse momento. Tu vai guardar isso e vai tentar maximizar o que ele tem de bom. Aí chega um atleta, ó, cara, ele chegou num atleta, ele está num platô, faz 6 meses que ele não consegue mais decolar. Vamos trabalhar 3 meses numa mudança no atleta? Vamos. Faz uma reunião com o atleta, explica o trabalho, fala que vocês estão querendo trabalhar pensando numa melhora daqui 2, 3 meses. Cara, a visão é ampla, mas ela depende do entendimento teórico. Depende completamente desse planejamento, dessa pensar nos 2, 3 meses, porque tu estava falando sobre uma questão técnica ali, da questão do footwork, e depois integrar essa questão técnica
claro que envolve a parte da força, mas, enfim, é uma habilidade, é uma questão técnica e coordenativa, e aos poucos tu vai conseguindo imprimir mais força e treinando de diferentes formas também. Mas interessante que tu coloca essa evolução didática começando de forma isolada. Então aqui a gente está falando sobre treinamento integrado, só que a gente não está dizendo que tem que ser só o treinamento integrado físico, tático, técnico e mental, tudo junto. Toda a questão é a gente saber quais são os elementos que a gente tem que deixar num primeiro momento mais isolado para depois integrar e ir trabalhando de forma integrada outras coisas outros conteúdos que a gente ainda pode estar trabalhando de forma integrada. O que não seria nem um pouco legal de acontecer, que costuma acontecer, querer uma mudança dessas que tu está falando do footwork e colocar no meio do furacão, no meio do drill, no meio do exercício tático, cobrar questões técnicas, exigir, enquanto o tenista está com um raciocínio abstrato, pensando o que ele deveria ter era esse pensamento abstrato em diversos drills que ele faz, pensando nos elementos táticos. E muitas vezes essa falta de visão que aquele exercício que trabalha uma situação de jogo é um drill tático, acaba se cobrando questões técnicas. Então acaba sendo uma contradição tu propor uma atividade que tem por finalidade resolver tais problemas e querer resolver outros problemas que não é essa ferramenta no momento que vai ser útil. Então, saber identificar qual que é a ferramenta, qual que é o tipo do drill que eu vou inserir, se vai ser um drill mais isolado, ali eu dei o exemplo do drill mais isolado, um drill com um drill onde o treinador lançava a bolinha e o jogador batia num alvo já conhecido, mas era um exemplo igual ao exemplo que tu deu agora do footwork, onde tu tem o espaço para trabalhar aquilo de maneira isolada, porque voltando ao meu exemplo, pensando numa melhora a longo prazo, a médio e longo prazo, por melhor que eu seja taticamente, se aquela minha bola em condição mais estável não for uma bola muito boa, se eu tiver pouca estabilidade, quando eu quero aumentar a minha intensidade, aumentar a velocidade da bola, eu tenho pouca estabilidade. Porque tu não treina assim. Então, tu vai querer aumentar a intensidade e tu não tem estrutura para essa bola ser mais intensa. Entendeu? Exatamente. Se nessa situação mais isolada eu não tenho essa estabilidade, como é que eu posso esperar que numa situação de jogo eu tenha essa bola? É uma questão de lógica. Se eu não consigo num cenário mais previsível, mais estável, realizar um certo gesto motor, quando as coisas ficarem mais imprevisíveis, mais instáveis, certamente eu não vou conseguir. Então, ainda que eu tenha que trabalhar o integrado, às vezes eu preciso voltar para o isolado para resolver certas questões de treinamento. Sim, porque assim, essa questão do isolado, se tu for ver, ela não é bem isolada, entendeu? Não ela é. está voltada ao gesto motor. Só que assim, primeiro, isso entra na questão dos sistemas dinâmicos complexos, que eu entendo e também utilizo, que hoje, olha só, até eu converso com os professores que ministram o curso, principalmente o professor Davi Macena, sobre a questão, e o professor Rodrigo, da Neurofisiologia, da Kinetic Lab, como é complicada essa questão do foco interno e foco externo. É consenso na literatura que nós precisamos ter foco externo. O que é o foco externo? O foco na tarefa. E não o foco em partes do corpo que vai causar o delay. Exemplo, vou dar um exemplo do forehand, tá? Que é o exemplo nos livros, normalmente é o lançamento da bola no beisebol, tá? Olha só. O que seria o foco interno? E olha como
Isso é a realidade do treinamento. Olha só, dos tenistas. A bola vem, tá? Então, eu fiz o knee turn, eu armei, eu fiz o posicionamento do punho, fiz o flip aqui, venho, tento pegar a bola na frente, tenho o contato, faço a pronação, termino aqui. Eu não posso pensar nisso. Eu não posso pensar aqui, 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 aqui. Eu só tenho que executar. Então, isso é foco interno. O que é o foco externo? Foco externo é eu estar olhando para a bolinha e pensando a minha raquete batendo na bolinha. Pegou? Agora, o que acontece? Olha só. Quer dizer, então, que eu não posso arrumar nada? Não. Tá? Não vamos aprofundar isso, mas existem o tal debriefing e debriefing. Ou seja, hoje, na teoria do controle motor e de como a gente muda tarefas coordenativas, é recomendado, tudo é recomendado, né? De que nós explicamos antes o que tu quer, deixa o atleta executar e quando terminar, vocês analisam o que aconteceu. Briefing e debriefing. E não ficar gritando no ouvido dele durante a execução. Isso é a premissa hoje da correção. Só que aí nós temos um problema. É o seguinte, como é que os atletas treinam? Normalmente eles treinam relaxados, ou seja, em foco externo, né? Então, pá, a bola entra. E no jogo, o que acontece? Pá, agora eu tenho que acertar. Minha mão, meu cotovelo. E tem que girar aqui. Foco interno. Tá errado? Tá invertido. Então, qual é a recomendação que eu faço com os meus atletas? Pode ser que não é a mais perfeita. Eu cobro muita melhora no treino. Isso exige dias em que eu cobro que ele tem que identificar o que está acontecendo. Né? Então, isso é chamado de... até o professor Cassidori chama isso de parte teórica da aprendizagem. Ele precisa entender o golpe perfeito. Ele precisa entender as etapas de um golpe perfeito. E no treino ele faz isso. Então eu posso dizer que o treino é um mix de foco interno e externo. Já no jogo, não. É só tarefa. É só tática. Tá entendendo os pequenos detalhes? Então, o que acontece? Isso é tarefa do treinador e preparador físico, porque ele tem que chegar no atleta e falar, olha, essa semana nós vamos corrigir a perna e um pouco da parte de braço e tal contato, beleza? Vamos trabalhar. Vou te dar liberdade para trabalhar, mas vamos entender, tu vai entender o que eu quero de ti. Porque quando nós entrar na quadra e ele vai executar no jogo, ele tem que estar totalmente focado na ação motora e não na correção. O que tu acha disso, Alexandre? Eu concordo. Assim como as outras questões que a gente conversou, vão ter momentos para tu usar cada abordagem, digamos assim, o foco interno, o foco externo e o foco na tarefa. Essa parte do foco na tarefa, o foco interno, tu acabou de comentar, a questão da percepção em cada estágio. Foco externo seria o foco, tu chamou do foco, seria mais no contato. E o foco na tarefa que ele tem que fazer, que seria algo que ele não está nem um pouco pensando no golpe. Tá automatizado, ele tá... Sabe aquele quando o cara... Tu já deve ter passado isso quando tu tava jogando. Cara, tu tá num estado assim que a bola vem, tu só faz, e aí é o golpe perfeito, e aí tu devolveu dela, tu entrou na bola, deu um winner, e tu fica assim, cara, tu não tá pensando em nada. Tu vai pro teu lado, já fica preparado, vem outra bola, tu fala,
cara, tu tá num estado totalmente de flow, entendeu? Tu tá totalmente focado na tarefa, né? Ou seja, tu está tirando o melhor possível do teu jogo, né? Pode ser bom, pode ser médio, pode ser excelente, pode ser ruim, mas tu tá fazendo o melhor, concorda? Mas o que a gente vê muito é o cara não conseguir jogar como ele treina. Isso é um baita problema. Tem essa parte do foco, tem momentos e momentos, enfim, a gente comentando aqui, a gente acaba que a gente chega à conclusão que a gente precisa de tudo em diferentes momentos para resolver diferentes problemas. Referente a isso tudo que a gente está falando, eu acho interessante colocar que os exercícios, a gente não falou muito assim, sobre exercícios, mas não são exercícios muito diferentes que talvez o pessoal nos escute falando e de repente imagine que vai ser um exercício muito diferente. Os exercícios acabam sendo os mesmos, né? O que muda é como abordar cada um, quando colocar cada coisa, quando colocar cada tarefa, quando exigir uma coisa, quando exigir outra, quando tirar da situação de jogo alguma questão específica para que o atleta melhore aquilo de forma externa ao treinamento, ao jogo, para depois reintroduzir aquilo. Então, acaba sendo um quebra-cabeça com exercícios que a gente já conhece, com exercícios que não tem nenhum segredo por trás. A parte da quadra, não, assim, ó, é só olhar. Eu sempre dou um exemplo. Olha o Djokovic jogando. Tem alguma coisa assim, tipo, como ele tem mobilidade do quadril e como ele consegue pegar uma bola de open lateral diferente da maioria. Ok. Mas por acaso ele tem um golpe da biomecânica diferente do resto do planeta? Não tem. Então, basicamente, jogar tênis é muito mais criar padrões estáveis e seguros do que o contrário, do que inventar coisas, tipo criar habilidades técnicas imprevisíveis em momentos. Não, é pelo contrário. É criar padrões estáveis e, eventualmente, poder utilizar uma variação até para quebrar a estabilidade do adversário. Uma parte interessante, que é a última que eu queria falar, é da parte da musculação. Tá? Então, tem uma parte interessante, eu vou só citar assim, olha só. Tem a maneira um pouco tradicional de treinar musculação e tem uma maneira um pouquinho mais complexa de treinar. Então, vamos lá. Eu já utilizei as duas e muitas vezes eu faço uma adequação conforme o atleta. Então eu não vou entrar no mérito, porque isso é uma conversa de 2, 3 horas, tá? Mas vamos mudar. Maneira tradicional. Vou dar exemplo. Aparelho de musculação tradicional. Tradicional. Cadeira adutora, abdutor, extensor de joelho, leg press, agachamento, afundo. Beleza? Tradicionais. Geram adaptações de força? Sim. Geram hipertrofia? Sim. Podem gerar força explosiva? Ainda coloco o que está bem na moda. Uso de kettlebell, que eu estudei muito já, e levantamento olímpico, LPO, snatch, clean, jerk, para gerar força explosiva para o atleta. Então tem duas vertentes, tá? Tem a visão contemporânea de blocos em que a gente pode estimular essa força, essa hipertrofia e essa força explosiva, e aí a gente pode usar o resíduo dela como transferência coordenativa na quadra. Vou dizer que isso não causa adaptação? Não causa.
Vou dizer que o atleta não ganhou força neural, nem hipertrofia, nem força explosiva? Não. Ganhou. Na minha visão, é a melhor maneira para a máxima transferência positiva do gesto motor? Não, não é. Por questão cinética, cinemática e de próprio gesto motor. Tem outras maneiras que pode causar a máxima transferência. Quer dizer, então, que tudo isso, que isso aí está errado? Não. São opções. Daqui a pouco um atleta em desenvolvimento ou até um atleta amador, tu vai utilizar alguma coisa disso, tá? Por quê? Porque tu acha seguro usar o aparelho para ele ter uma força de proteção articular em algum momento e que tu acha interessante ele fazer algum tipo de conversão de força explosiva com algo que eu chamo tradicional, LPO, uso de kettlebell. Contudo, nós sabemos hoje que na sala de musculação nós podemos preparar a nossa estrutura morfológica músculo-tendínea para o gesto motor, que é o footwork. Olha só. Então, vamos lá. Nós temos 3 ações musculares. Concêntrico, que é mexer o peso, contrair o peso, encurtar. Ela é a melhor expressão de potência, né? Melhor expressão de força explosiva. Então, não é, muitas vezes, o melhor lugar fazer isso na sala de musculação. O melhor lugar é na própria ação motora dentro da quadra. Nós temos ações excêntricas. Elas são interessantes em algum momento da reabilitação ou até de uma pré-temporada, numa fase geral. Mas hoje eu estudei muito tempo treinamento excêntrico e eu já entendo que o treinamento excêntrico ele é muito mais voltado à hipertrofia numa fase geral do que durante a temporada. Por quê? Porque ele arrebenta muita fibra. Qual é a moral de arrebentar muita fibra se eu quero usar a coordenação dessa fibra? Então sobrou o treino isométrico. E o treino isométrico é fantástico porque ele recruta fibra que eu não estou usando. Ou seja, eu tenho mais soldado na minha musculatura para desempenhar melhor ação motora na quadra. E, sobretudo, hoje é o padrão Gold, o padrão ouro, para proteção e hipertrofia tendínea. Proteção e hipertrofia tendínea. Então, hoje eu uso a sala de musculação para, se o meu atleta precisa ganhar um pouco de massa muscular, tem várias coisas que eu posso fazer, mas basicamente eu tenho a visão muito mais do que preparar a estrutura muscular de maneira de força e alguma hipertrofia protetiva e não hipertrofia de bodybuilding, para que quando eu for fazer a potência, a força explosiva, a aceleração e a coordenação, a minha estrutura aguente. Agora, se lembra quando eu dei o exemplo do split step, do deslocamento e da freagem? A freagem é o momento em que, se eu não tenho esse trabalho muscular, eu estou muito perto de 2 coisas. De uma lesão lá no futuro ou de um gesto motor com pouca qualidade. Porque eu preciso de estabilidade para bater. E quando eu falo estabilidade, é só pensar, olha só. Quanto melhor a capacidade de aceleração e de deslocamento do atleta, que ele vai ter com a treinabilidade, ou seja, quanto mais ele joga, mais ele consegue arrancar rápido. Isso é muito fácil de melhorar. Mas o problema é o seguinte, quem arranca rápido tem que frear. E o frear
desgasta, machuca, porque eu tenho que frear para fazer um golpe estável. Tá entendendo como o preparador é o talismã do treinador técnico? Sem ele, o treinador técnico dificilmente vai bater na parede. E da parede ele não vai conseguir derrubar ela. Por quê? Porque a ação técnica ela é amparada numa capacidade física de alta qualidade. Ah, então adianta eu ter um fôlego de VO2 máximo, de corredor de maratona? Ajuda. Adianta eu ser forte e hipertrofiado? Ajuda. Ajuda eu fazer um LPO para cima da cabeça com 120 quilos de explosivo? Ajuda. Mas será que essas 3 maneiras de treinar conseguiram ter a melhor transferência para o meu forehand? Provavelmente não. Agora eu queria entrar numa questão ainda falando do treinamento físico. Treinamento físico, agora pensando numa parte de dentro da temporada, o que tu acha de aproveitar antes do treinamento em quadra, logo após o aquecimento, na verdade, junto com o aquecimento, esse período de, digamos, 30 minutos antes do atleta entrar para o treino com bola, para desenvolver algumas capacidades neuromusculares, para melhorar a agilidade, a mudança de direção, porque quando ele está dentro de temporada, ele joga muito. E, às vezes, a gente sabe que quando a gente quer melhorar o atleta, a gente precisa tirar a carga dele. Perfeito. E nesse sentido, eu queria saber qual que é a tua visão para aproveitar o tempo, minimizar o estresse do atleta, já utilizar esse aquecimento com um gancho, com um treinamento neuromuscular, com um treinamento de saltos, daí daqui a pouco um dia faz o treinamento mais pliométrico, outro dia um treinamento um pouco mais de aceleração, mas em pequenas doses antes do treino, até por ser algo que não vai fadigar ele para o treino, onde o estresse metabólico vai ser baixo e pode até pode não, provavelmente vai ter um efeito de potenciação no treino. Vai, perfeito. A tua pergunta já foi a resposta. Então vamos lá. Hoje o teu raciocínio está perfeito, mas vamos lá. Existe um paradigma, né, que é chamado paradigma fitness fatigue, paradigma. Ou seja, é assim que na década de 80, no atletismo, os caras começaram a descobrir a tal potenciação pós-ativação, que é fazer um treino neural curto e intenso, 20 minutos antes de uma ação curta, 100% intensa. Exemplo, corredor de 100 metros. Meia hora antes ele fazia 2 séries de 2 repetições de agachamento pesadíssimo. Descansava, o sistema nervoso dele estimulava, melhorava 5, 7, 10% e melhorava a corrida de 100 metros. Nós não vamos fazer isso, mas é o exemplo Sim. do atletismo. Aonde eu quero chegar? Primeiro, tem só 2 coisas que o cara faz, o corpo faz, se eu fizer um treino muscular antes do treino com bola, beleza? Só ocorre 2 coisas. Ou ele estimula, ou ele fadiga. Só 2 coisas acontecem. Então, eu vou fazer um treino de isometria com salto e reatividade e ele vai treinar com bola. É o treino perfeito. Para quem? Para um atleta que já tem no mínimo 3 a 6 meses de musculação. Correto? Sim. Por quê? O que não tem, isso vai fadigar. E o cara que tem, vai estimular. Então, tu precisa entender que ele tem que passar por processos para conseguir que isso que ele faz antes do treino ajude isso
e não atrapalhe ele. Entendeu? Então, tu vê que tá tudo meio que interligado em fase de desenvolvimento. Ele vai ter que passar por uma fase morfológica e neural, porque se daqui a pouco ele fizer isso, tu já não viu atleta profissional em alguns esportes treinar pesado antes de um jogo no período da manhã, mas pesado quer dizer que pesado, curto, intenso. E aí passa 4, 6 horas, descansa e vai para o jogo, vai para o evento. Para ele, isso é estímulo. Aí se eu pegar um atleta que eu recebo hoje e eu quiser fazer isso daqui 2 semanas, provavelmente no jogo ele vai estar fadigado ou ele vai estar incomodado. Por quê? Porque esse treino foi uma desorganização do ambiente estável para o gesto motor. Enquanto para um atleta com já um histórico de treino, isso é um estímulo. O sistema nervoso dele ativa e no jogo ele vai estar mais proativo para executar o gesto motor. Perfeito. É mais uma situação que depende da análise inicial e que a pré-temporada vai ser totalmente condicionante para trazer, porque eu penso que é uma estratégia que ela é fácil de ser implementada no sentido de concentrar o treinamento neuromuscular na quadra quando possível, porque a gente sabe que muitas vezes os atletas eles também têm outras atividades, eles estudam ou até trabalham, e pensando num período dentro da temporada, que seja a temporada dele, não necessariamente um atleta profissional que só faz isso e tem tempo as 24 horas do dia disponível, mas pensando como outras atividades da vida, enfim, da vida diária também são carga. Se a gente pudesse concentrar, então, uma boa parte do treino neuromuscular antes do jogo, e eu acredito que seja a forma mais adequada de se trabalhar dentro da temporada, com ações curtas, ações máximas, ações curtas, tempo alto de recuperação. Isso pode ajudar a concentrar as coisas só dentro de quadra. E dentro desse aspecto também, eu imagino que o treinamento dos sistemas energéticos, que ele ainda é muito realizado depois, ou antes do treino, ou em outro turno, ele pode ser conciliado também dentro. Mas, na verdade, ele tem que ser feito dentro do drill com bola. sim. Por quê? Porque tu vai começar a ganhar tempo para outras coisas. Isso que tu está falando. Se eu pegar um trabalho de tudo que eu tenho que fazer com um atleta, eu fico 3 horas fazendo treino na musculação, de proteção, coordenativo, de transferência e de correção. E se o treinador de quadra já consegue armar os drill e ele já tem o posicionamento do footwork e desempenho em altíssima intensidade, não tem por que eu fazer mais um drill de sistema energético. Ele já está sendo feito. Claro que um outro refinamento eu vou acabar fazendo, mas entra dentro daquela porcentagem. Eu acabo pegando no máximo 10, 15, 20% para fazer algum drill complementar e o resto é feito dentro da quadra, no gesto motor, com ou sem bola. Sim. E também, dentro dessa questão principalmente dentro da temporada, talvez a musculação, pela questão de logística, o atleta possa utilizar a musculação, mas também com treinos mais curtos, por exemplo, utilizando o VBT, utilizando máxima intenção de produzir velocidade, melhorando a taxa de produção de força, aquela força que ele tem que ele vai produzir em tempos curtos, que acaba sendo mais específico. Então eu vejo muito nessa questão de quando calendário cheio de torneios,
uma estratégia bem interessante é a aplicação do VBT com poucos exercícios na academia. Essa discussão eu já tive com vários treinadores, tá? E Uhum. professores. Tu tem que ter um cuidado gigantesco numa coisa só. Uhum. Qualquer tipo, tu pode chamar de VBT, tu pode chamar de gesto motor, tu pode chamar de intenção de movimento específico, tu pode usar carga pequena, carga média, tu pode usar o VBT, na verdade, é uma aplicação em que tu tenta identificar qual é a velocidade da expressão do gesto motor e tentar entender se isso aí está conciliando com o gesto motor real. Então vamos lá. Nós temos uma velocidade em metros por segundo de 0,3 a 0,5 que é classificado de força neural. Exemplo, se eu estou com o controle de um relógio VBT e eu estou mexendo a barra a 0,4 metros por segundo, eu estou tendo força neural. Já se eu estou mexendo de 0,6 a 0,8, eu estou fazendo força explosiva, ou a taxa de desenvolvimento de força, ou Rate Force Development, RFD. Já se eu estou trabalhando a 1,0 a 1,2 metros por segundo, eu estaria expressando a zona ótima de potência. Tudo isso tem que ser analisado para cada modalidade. E aí você vai ver oscilações para modalidade. O que eu vejo? Que isso eu posso controlar muito bem, eu uso como controle. Eu não tenho problema de dizer, vamos controlar a velocidade do gesto motor que ele está fazendo em tal ação motor. E ver, cara, podia ser mais rápido. Podia ser um pouco mais lento para expressar mais força. Podia ser mais rápido para expressar mais potência. Ok. Só que isso eu não posso esquecer que só vai dar certo em cima de um aparato motor. E esse aparato motor, no mínimo, leva 4 semanas de preparação motora na sala de musculação. Isso aí é algo que há alguns anos eu venho consolidando essa teoria, escutando várias vertentes, e é bem complicado porque se eu ficar só na vertente da força explosiva, eu posso daqui a pouco sobrecarregar o sistema. Então, com certeza eu concordo contigo que durante a temporada, num atleta que está com muito torneio, é uma boa forma de manutenção dessa expressão de força. É uma forma, sim. Contudo, eu não posso abrir mão que esse meu atleta passou por uma fase preparatória, isométrica, neural anterior. Sim. Uhum. Seria essa conciliação entre sala de musculação, 1, 2 vezes por semana, volume baixo, fadiga baixa, mas utilizando, enfim, a barra, utilizando essa facilidade, por exemplo, exercícios de agachamento a fundo. Existem inúmeros meios para aplicar as metodologias. Aí, sim. Isso fica a cargo do entendimento do que nós conversamos lá no início. Eu quero gerar uma adaptação, beleza? Eu vou usar tal exercício como um meio especial ou geral para melhorar uma capacidade motora X. Aí, sim, o treinador vai ter que ter a visão que esse exercício tem o potencial de alcançar o resultado que ele está procurando. Resumindo, eu imagino que a aplicação seria uma aplicação de membros inferiores, até pela toda a live, as 2 lives que tu teve com o Cassidori, isso foi muito bem explicado, porque não faria muito sentido a gente tentar trabalhar dessa forma
buscando a máxima transferência para uma ação motora, para um movimento de membros inferiores, de membros superiores, que a gente sabe da importância do componente elástico para Sim, a máxima perfeito. aceleração. Então, qual que seria a minha visão após uma pré-temporada, trabalhando de uma forma morfológica, enfatizando alguns aspectos morfológicos, enfatizando a parte do treinamento excêntrico também, que eu acho que o melhor momento da temporada para enfatizar o treinamento excêntrico seja na pré-temporada. E também, durante a temporada, como é que tu vê o treinamento excêntrico em baixas doses? Tu acha que ele é necessário ou tu acha que ele pode ser dispensável se a gente utilizar o treinamento isométrico ou outras metodologias? Então, vamos lá. Na verdade, isso, 2 anos atrás, eu passei um ano inteiro estudando só treinamento excêntrico, né? E até também estudei os flywheel, né? Que são os aparelhos inerciais, né? Visitei algumas empresas também, alguns congressos fora do país que tinham as empresas, conversei. Isoinercial ainda é um aparelho que está crescendo no Brasil, mas vamos pensar só no exercício excêntrico, tá? Então vamos lá. E aí, qual o interessante? Eu comecei a estudar metodologia e aí os principais autores, tá? Aranxides, que é um alemão, tive aula com ele em Berlim. Walter Herzog, que é do Canadá, li quase todos os papers que ele pesquisou. São 2 referências hoje em treinamento excêntrico. Só o que acontece? Qual é o comportamento inicial do músculo numa fase excêntrica? É uma fase isométrica, não é excêntrica. Então, se o comportamento inicial de uma fase excêntrica é uma fase isométrica no músculo, quem tem o primeiro comportamento excêntrico é o tendão. Isso é teoria da contração muscular. Isso não se discute. Não se discute isso. Então, o pessoal que estuda movimentos dinâmicos complexos entendeu que aonde é a zona de máxima porção de força no músculo? Normalmente é uma zona intermediária, principalmente nos músculos biarticulares, que são os que machucam. Posterior de coxa, reto femoral e panturrilha. Tendo que quase não existe lesão de vasto medial, que é um músculo monoarticular. Não tem estiramento de glúteo máximo, que é um músculo monoarticular. Por quê? Porque eles não têm esse componente em que eles precisam desempenhar uma ação inicial isométrica num comprimento ótimo, que é intermediário, quando o músculo tem a sua origem e inserção em 2 articulações. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu sei que o treinamento excêntrico eu só faço em pré-temporada e ainda em algum atleta voltando de lesão. Já durante a temporada, eu faço treinamento isométrico. Por quê? Porque o treinamento isométrico ele tem um componente excêntrico. Porque o músculo não consegue ficar 100% isométrico. Ele vai ceder numa fase excêntrica. Só que o isométrico do músculo vai fazer eu trabalhar o tendão. Então, eu estou treinando a proteção do músculo e também treinando o tendão para fazer o componente de elasticidade na potência, que é o componente elástico, reativo, passivo. Por que eu estou falando isso? Porque se eu fizer durante a temporada excêntrico, eu estou por 5, 7, talvez 10 dias destruindo esse mecanismo. Eu estou destruindo o mecanismo excêntrico aqui, isométrico, e também estou arrebentando as fibras alongadas. Mas para que serve o excêntrico, então? Serve para aumentar
o meu sarcômero ou a minha capacidade das fibras alongadas na porção mais instável perto do tendão, ok? E também gerar uma adaptação hipertrófica. Mas qual é a questão? Isso leva tempo. Então, durante a temporada, se eu fizer treinamento excêntrico, eu estou alterando a qualidade do treino da quadra por 3, 5, 7 dias. Já o isométrico, isso não ocorre. Então, tem que saber quando utilizar. Sim. Sim, e com o treinamento isométrico, então teria essa manutenção da força excêntrica adquirida na pré-temporada. O treinamento isométrico, ele, de acordo com teus estudos, ele consegue manter durante essa temporada de competições de jogos com o mínimo de dano muscular, pensando sempre levando esse raciocínio sempre para o lado do máximo rendimento no treinamento com bola. Vou dar um exemplo, tá? Olha só. Na maioria dos casos, tu não tem lesão quando tu tá com a perna no ar, entendeu? Sim. Tem lesão quando tu bate no chão. Então, olha só, agora raciocina. Se a lesão, na maioria dos casos, é no músculo biarticular, vamos dizer posterior de coxa. A posterior de coxa, tu nunca vai ter, ao pé bater no solo, tu nunca vai conseguir estar com tu vai estar sempre com uma articulação. Exemplo, o posterior de coxa, ele flexiona o joelho e estende o quadril. Então, tu nunca vai ter os dois comportamentos, o músculo totalmente alongado ou totalmente encurtado. Ele vai estar numa articulação mais alongada e numa outra articulação mais encurtada. Isso quer dizer que ele vai estar procurando essa absorção do pé batendo no solo no comportamento intermediário em isometria. Então, se eu perder a isometria e ele começar a ter que alongar num dos dois lados de maneira disfuncional, eu estou perto da lesão. Então, mais uma explicação de que durante a temporada o comportamento tem que ser isométrico e outra coisa, pesado e não leve. Não existe treino isométrico leve. Só era 20 anos atrás. É pesado com qualidade de execução. Tem alguma outra questão para a gente debater sobre treinamento de força aplicado ao tênis que tu tenha notado? Estamos fechando 2 horas de live, hein? O tempo correu. Cara, eu sempre falo, olha só, quanto mais a gente consegue falar sobre essa parte teórica, tentando dar exemplos práticos e não ficar aquela coisa chata de teoria, mais a gente cria insights na mente dos treinadores, dos preparadores físicos, para eles irem atrás do conhecimento, ou irem atrás de parceiros para auxiliar, ou até tentar refinar alguma questão técnica, tática. Por quê? Porque a gente vê hoje que o jogo ele está muito rápido. E por estar rápido, algumas metodologias que deram certo 15, 20 anos atrás, hoje não dão mais o máximo resultado. Por isso que a gente vai agregando novas visões, novas aplicações práticas. Por quê? Porque o esporte está evoluindo. Eu sempre falo, olha só, eu me lembro quando o Brasil foi campeão do mundo, tetra em 94, e depois foi penta em 2002. E às vezes passa na TV o jogo da final, né? E tu fica olhando, cara, que jogo estranho, né? Como é que o jogo é devagar? Só que quando a gente olhou a final, ao vivo, na TV, o jogo era rápido, porque era a nossa percepção naquele espaço de tempo. Hoje a gente olha o jogo na TV e acha estranho,
Por quê? Porque o jogo tá rápido em 2021. Sendo que em 2002 já é um outro jogo. Em 94 é outro jogo. Então, o esporte mudou. Então, se a gente continuar achando que o atleta vai para a sala de musculação, faz uma musculação, faz uma coordenação na escadinha, dá uns piquezinhos, um saltinho e vai para a quadra e vai manifestar a máxima performance, isso não vai ocorrer. Então, fica a dica aí, pessoal, ir atrás de conhecimento. Tem vários cursos no Brasil aí. Tem também hoje bastante coisa publicada na internet. Vai atrás, estudem, se aprimorem, né? E nós, eu e o Alexandre, ficamos à disposição aí. Qualquer dúvida é só chamar nós inbox. Agora, finalizando, eu vou salvar a live no IGTV e depois eu vou passar ela, vou mandar para o Alexandre, caso ele queira postar também. E mais tarde eu vou postar no meu canal do YouTube, Caster Performance. Eu me despeço aí, agradeço a todo mundo, né? Não tive muito tempo para responder pergunta, mas agradeço a contribuição de todo mundo que participou da live aí. Valeu? Valeu, eu agradeço também o professor Alexandre Kester, que aceitou o meu convite para fazer a live, e foi justamente com esse objetivo, de ter uma conversa sobre esse tema da integração do tênis, do treinamento de força, justamente para debater alguns pontos. Não viemos aqui colocar verdades ou como deve ser feito o treinamento, mas sugestões, colocar como a gente vê o treinamento de forma integrada, como a gente vê o treinamento de força, pensando no contexto, que eu imagino que seja o ponto de partida, entendendo onde o teu atleta está, o contexto dele, entendendo a maneira como ele joga, entendendo as deficiências físicas dele, e a partir disso traçar algumas estratégias que são, algumas delas são as que eu e o professor Alexandre Kester falamos, né? Mas, enfim, se fosse uma coisa tão óbvia, digamos assim, o melhor treinador do mundo e o segundo melhor não fariam treinos tão diferentes, que não tem como o treino deles serem iguais, né? Então, a gente tem diversos meios para chegar no nosso objetivo, e a gente deu nossa visão de como é que a gente enxerga o treinamento pensando nessa máxima performance e não só na simples melhora da performance, porque a melhora da performance, eu acho que todo mundo já sabe o que funciona e o que não funciona, mas seria o que funcionaria melhor. Então, algumas ideias, não necessariamente só reprodução de literatura, acaba sendo bem importante. Então tá, galera. Valeu, foi show. Abraço. E até a próxima. Vamos marcar uma próxima aí. Até vamos combinar daí. Tu tinha me sugerido alguma questão de periodização, planejamento em pré-temporada e durante a temporada. A gente pode conversar sobre isso também. Tá bom? Tá bom, então. Vamos falando, Valeu. então. Abraço. Valeu. Abraço, até.